Dando continuidade aos trabalhos desta noite, passamos a palavra agora ao Dr. Desembargador Jorlen Cordeiro Cleve para o lançamento dos seus livros, Memórias de Pitanga e Antologia. O desembargador aposentado, Dr. Jorlen Cordeiro Cleve, é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Residiu em Pitanga por vários anos, onde foi advogado, promotor público interino e professor, vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Como juiz substituto, exerceu suas funções jurisdicionais nas seções secundárias de Foz do Iguaçu, União da Vitória e Pato Branco. E como juiz de direito, exerceu-as nas comarcas de Piraí do Sul, Ivaiporã e Guarapuava, sendo depois promovido para a capital do estado. Em Curitiba, foi titular das 13ª e 91ª Varas Cíveis, foi em seguida promovido para o Tribunal de Alçada e mais tarde para o Tribunal de Justiça. Nesta corte, como desembargador, atuou por vários anos na área civil, até sua aposentadoria em 2002. Possui os títulos de cidadão honorário e benemérito de Pitanga, de cidadão benemérito de Guarapuava e voto de louvor concedido pela Câmara Municipal de Curitiba. Foi homenageado com o nome do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Unibrasil de Curitiba e do Diretório Acadêmico do curso de Direito das Faculdades Campo Real de Guarapuava. É membro do Centro de Letras do Paraná e membro benemérito da Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava. Foi eleito novo membro da Academia Paranaense de Letras, a APL, natural de Guarapuava. O Dr. Cleve ocupará a cadeira 23, que pertenceu a Túlio Vargas, ex-presidente da APL. A posse oficial do Dr. Jorlen Cordeiro Cleve na academia deve ocorrer neste mês de fevereiro de 2011. Doutor, a palavra é sua. Senhor Antônio Camilo, digno representante do prefeito Altair Jean-Pierre, senhores mantenedores da UCP, Faculdades do Centro do Paraná, senhores dirigentes desta gloriosa instituição, senhores juízes de direito, promotores, demais autoridades presentes que honram este acontecimento memorável, senhoras, senhores, caríssimos estudantes universitários da região central do Paraná. Permitam, inicialmente, antes da apresentação dos livros que deveríamos lançar nesta data, dizer da emoção que nos acomete neste instante, da emoção enorme ao chegarmos no dia de hoje e deparar com um espetáculo extraordinário como aquele que deparamos nesta data, a chegada de ônibus de todos os recantos da região central, trazendo a juventude, aqueles que de todos esses municípios circunvizinhos vêm a esta entidade universitária em busca do saber, em busca do conhecimento. Porque é com o saber e com o conhecimento que se constrói o poder. Então, nada teria eu a acrescentar,
a brilhante aula inaugural proferida por meu querido filho Clemerson, as considerações já feitas com maestria sobre a importância do conhecimento na vida humana. Então, eu quero me associar, antes de mais nada, a esta homenagem que é prestada aos pioneiros desta região central e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, souberam dar um pouco de si em prol da construção desta comunidade, desta grande comunidade que aqui está presente e representada por todos. Então, ao fazer essa homenagem, quero me associar particularmente a um homem que conheci de perto, cujos passos acompanhei, cujos sonhos com ele compartilhei em longas e longas conversações, e que soube dar de si para ver construída esta grande instituição que é hoje a UCP, Faculdade do Centro do Paraná, que já se encontra no seu 8º ano de sucesso, porque adotada pela população da região central, cônscia da grande contribuição que tem a fazer esta instituição de ensino universitário. E quando digo particularmente a homenagem, eu quero me referir ao meu genro Jorge Luiz Nicolodi, que foi mais do que um genro, foi um amigo, foi meu filho, o esposo da minha filha Cristiane, pai dos meus netos Muriel e Gabriel, chefe de família exemplar, amigo, sonhador, utopista, e como bem disse o Clemerson, que em viagens continuadas de Guarapuava a Pitanga fez inúmeras, e eu muitas vezes até preocupado, queira Deus que não vão um dia se envolver em acidente nessas estradas. Mas aqui está o resultado, aqui está a semente do que plantou e que vai germinar, transformando esta região central numa das mais prósperas do estado. Porque sabem todos os senhores, e este é o fato que eu trago no livro Memória de Pitanga, que trabalhosa foi e está sendo a construção desta região. O progresso paranaense inicialmente se fez pela região norte, com o plantio do café, com projetos de loteamento e de colonização. O progresso inicialmente se fez pela conquista dos campos de Guarapuava, os campos limpos que propiciavam aos lusos brasileiros o apossamento de toda esta região meridional, sobre a qual havia uma disputa ferrenha entre as coroas da Espanha e de Portugal. Sabem os senhores, através da história do Brasil e do Paraná, que descoberto o Brasil em 1500, desde logo aportavam pela costa, pela região do Prata, navios também da coroa espanhola, e aí
pelo Tratado de Tordesilhas, o que restaria para o Paraná como terras do domínio português, somente uma parte próxima do litoral. De sorte que toda esta região, considerando Pitanga como parte dos campos de Guarapuava, esta aqui era a região sertaneja, pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, ao Reino da Espanha. Mas, em função de tratados entre essas duas coroas ibéricas, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, houve um momento na história portuguesa em que tinha um rei comum para ambos as coroas, se não me falha a memória aqui, o rei Filipe II, e neste período é que houve um afrouxamento da questão dessas limitações pela linha do Tordesilhas, e os portugueses concluíram que era necessário o apossamento de toda essa região antes que os espanhóis dela se apossassem. Então, a partir de expedições comandadas pelo Morgado, aliás, determinadas pelo Morgado de Mateus, da capitania de São Paulo, a qual se vinculava ao Paraná, e de seu sobrinho, Coronel Sampaio Souza, como essas expedições vinham a partir de 1771, e sempre alvo de dificuldades de acesso, dificuldades de logística, ataques indígenas, etc., não logravam o apossamento da terra, até que, através da expedição de Diogo Pinto, de Revela Portugal, houve esse apossamento, chegando esta expedição em Guarapuava nos idos de 1810, quando então ali se construiu o Fortim do Atalaia, e a partir de onde passou a se expandir o povoamento dos campos. Com sabedoria, o que se simulava, o que muitas vezes se fala em elitismo da distribuição da terra. Na questão de Guarapuava, eu sempre entendi que usou-se do meio, usou-se do artifício possível, que era a concessão de sesmarias de campos, àqueles que colaborassem para o povoamento da região. E isso foi feito. Mas o interesse daqueles que participavam dessas expedições, os sesmeiros, eram nos campos livres, porque era fácil trazer o gado, introduzir, e sem maiores dificuldades fazer com que ali se desenvolvesse uma economia de pecuária, que na verdade acabou se desenvolvendo. Esgotadas as terras dos campos de Guarapuava, expedições oriundas dali foram descobrir os campos de palmas e povoar esses campos. Expedições foram mandadas em direção a São Pedro, do Rio Grande, e isso propiciou mais tarde a chamado ciclo do tropeirismo, que atravessando esses campos todos ia levar gado e tropas de mula ao mercado de Sorocaba, em São Paulo, onde eram encaminhados para as Minas Gerais, para a alimentação daqueles que ali obravam em busca das riquezas de minerais. Mas, esgotadas as terras de campos, restava este grande sertão, que era o sertão da Serra da Pitanga. Muitos dos senhores já ouviram falar a Serra da Pitanga, e aliás a Serra da Pitanga está aí atrás, o que faz parte dessa cordilheira que começa lá pela Campina do Simão, Serra Verde,
Serra da Pitanga, etc., e vai encalhar com a Serra da Esperança. Pitanga integrava todo esse território de Guarapuava. E, para que se tenha uma ideia do tamanho desse território, é de se imaginar que Guarapuava, que era o ponto mais extremado em relação a oeste, tinha, no momento da sua criação, uma área muito maior do que muitos países da Europa, uma área correspondente a 170 e poucos quilômetros quadrados. Então, em 1943, o ano em que se criou o município de Pitanga, o município de Comarca, eu sempre imaginava, os senhores vão ver isso pelo livro, mas como criar municípios sem condições, sem povoamento, pouca gente. Pitanga devia ter, na época, o povoado, menos que 100 casas, casas de madeira, porque não tinha outro material. Era o material que se usava, madeira, fartura de pinheiro. O pinheiro era tanto que aqueles que se dispunham a trabalhar, fazer uma roça, eles tinham que derrubar pinheiro. Pinheiro, árvores de lei, para fazer a roça. E isso eu descrevo, inclusive, no livro. Mas, no momento em que isso na época da ditadura de Getúlio Vargas, no Estado Novo, era governante do Paraná, o interventor Manuel Ribas, que se criou o município de Pitanga. E ao se criar, eu imagino que Guarapuava até estava querendo se livrar desse imenso território que era para Guarapuava também ainda um município com parcos recursos econômicos, um peso, porque tinha que manter aqui estradas, um mínimo de condições para assistência àqueles pioneiros que por aqui iam entrando. E assim foi criado o município, concomitantemente, o município Comarca de Pitanga, em 1943. O município foi instalado no dia 28 de janeiro de 1944. Vejam, os senhores aqui que representam o município, vêm de municípios circunvizinhos. Compreendia Pitanga, quando criada, o município Comarca, do rio Pedrinho, Piquiri, Bonito, até as barrancas do Piquiri, lá no norte. Piquiri, que, como os senhores sabem, aliás, o Ivaí, quero dizer, como os senhores sabem, nasce ali, na Serra da Esperança, na junção com o Rio dos Patos, e vai descendo até desembocar, até a sua foz, no Rio Paraná, nas célebres cataratas das Sete Quedas, hoje encobertas pelo represamento da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, Pitanga era o mundo do rio Pedrinho, Bonito, ali na divisa com o município do Turvo, Piquiri, abaixo, até o Ivaí. Então, regiões como hoje, Campo Mourão, Piabiru, Cruzeiro do Oeste, Goierê, o Mourão, Fênix, São João do Ivaí, Ivaiporã, etc. Enfim, até encostar o Ivaí em toda a sua linha, a partir da nascente, a sua foz, era Pitanga. Vocês verão pelo livro que a instalação foi feita através do tenente Abílio Antunes Rodrigues. Quem era o tenente Abílio Antunes Rodrigues? Eu o conheci como menino, porque morávamos em Guarapuava,
E meu pai trabalhava com ele, trabalhou com ele por alguns tempos na Delegacia Regional de Polícia de Guarapuava, como seu escrivão. Então, como era um homem de grande conceito, um homem enérgico, mas não autoritário, mas um homem que pelo menos impunha a sua autoridade, foi ele nomeado pelo governo do interventor Manuel Rivas como o primeiro prefeito de Pitanga. E a prefeitura, evidente, tinha que ter um lugar onde funcionar. Esse lugar nada mais foi do que a casa de um dos primeiros moradores de Pitanga, que foi o seu Teodoro Chefista. Esta casa os mais antigos conheceram, ali na Avenida Manuel Rivas, perto do que era o bairro Triângulo, e hoje é a rua, na esquina com a Eva do Pereira, que é a rua que vai dar lá no Hospital São Vicente de Paulo. Ali então funcionava a prefeitura. E logo em seguida veio a instalação da comarca. Mas como funcionar um juiz, promotor, serviços, forenses? Onde e como? Pois não há de ver que a comarca, o fórum, o juiz, o promotor, os servidores do judiciário passaram a trabalhar, a funcionar na mesma casa do Teodoro Chefista, junto com a prefeitura e a Câmara. Certamente que era uma situação bastante desconfortável, mas era o que se possibilitava. Então eu trago essas informações no livro, e no livro eu procuro noticiar a respeito dos primeiros povoadores. Ao contrário do que aconteceu com Guarapuava, que o povoamento foi feito através do estímulo da concessão de terras por via de Sesmarias a pessoas abonadas. Por que abonadas? Porque eram aqueles que podiam ajudar a custear uma expedição. Então, ao contrário de Guarapuava, que teve esse estímulo do governo, concessão de terras, Pitanga não teve. Era a terra de voluta e cada um por si, foram entrando, abrindo clareiras, ranchos, e por muito tempo foi se desenvolvendo uma lavoura de subsistência, puramente subsistência. Quase que a moda dos índios, porque ali era o refúgio dos índios. Pinhão com fartura, frutos com fartura, porcos sendo criados soltos pelo mato e alimentando só do pinhão. Então esse era o tipo de agricultura. Os roçados seguiam a forma do roçado dos próprios índios. Se fazia uma roça aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando entendiam que a terra estava fraca, debilitada, derrubava outro eito de mato lá para frente, e assim por diante, plantando milho, etc, etc. Então, o primeiro ciclo da economia, e eu narro no livro, foi o ciclo ervateiro, da produção da erva mate canjeada. O que é erva mate canjeada? Me perguntou um dia uma moça que foi me entrevistar lá. O que é erva mate canjeada? Digo, é erva mate produzida por um sistema mais rudimentar. O caboclo entra pelo mato, a erva mate é considerada prima do pinheiro, ela produz muito onde tem pinheiro, na borda dos pinhais. Então é desbastar a erva, faz uma fogueira, um sapeco da erva rápido ali, depois leva lá para o barbacoa para fazer uma trituração também com um sistema rudimentar, e essa erva era levada através de cargueiros ou carroções mais tarde, até Guarapuava, onde era embarcada para os moinhos que foram se instalando em Curitiba e no litoral. Sabem os senhores que por longo tempo esse ciclo ervateiro sustentou a economia do Paraná e fez barões, como é o caso dos Fontana e do barão do Cerro Azul, que também teve depois uma história trágica na questão dos federalistas e dos governistas, chamada Guerra dos Maragato e Pica-Pau e Maragato, etc.
esse já é outro assunto. Então, vencido este ciclo Eva-T, a extração da Eva nativa, por um processo absolutamente, às vezes até irracional, mas necessário para a subsistência do caboclo, conduzida essa Eva assim cancheada, quer dizer, uma trituração primária, e veio o ciclo da criação de povos, das safras, derrubada de mata, plantio da roça, esperar que a roça seque e soltar o porco que era comprado a varejo, pequenos produtores, e viveu-se por longo tempo esse ciclo da banha, da produção do suíno, do engorde de porco. Gordos, eles eram tirados a pé pela estrada. Veio em seguida o ciclo das grandes serrarias, mas também um ciclo que não trouxe riqueza nenhuma para a Pitanga, nenhuma, porque o dinheiro estava na mão dos serradores que vinham de fora. Os operários de serraria, o registro, na maior das vezes, recebiam um vale chamado boró para comprar no armazém da serraria. Então não havia uma circulação de riqueza. Então, em que pese a devastação da floresta, e isso eu muito lamento, porque não houve um regulamento para isso, hoje está gerando aí problemas de extinção de rios, da flora, da fauna, etc, porque ela foi levada de uma forma, né? E chegamos, enfim, neste momento, que é um momento da pluralidade de atividades, em que para muito contribuirá, por certo, o ensino superior em Pitanga. Eu quero dizer, finalmente, que para a feitura do livro eu não trago muita novidade. Eu leio muito e me inspirei em leituras que sempre fiz pela vida. Livros antigos de Guarapuava, autores até aqui de Pitanga, como é o caso de Terezinha Guiar, Manuel Boba de Camargo e outros, autores de Guarapuava, como é o caso de Nivaldo Krieg, Gracita, Marcondes, Murilo Teixeira e outros, Sebastião Mira Martins e outros. Enfim, há uma farta bibliografia, os senhores vão ler, e eu procuro estabelecer uma cronologia sem deixar de destacar a grande realização que foi o trabalho, o grande sacrifício desses pioneiros todos, que se veio prêmios. E a vida é assim, a construção, não se pode renegar o passado, não se pode dizer, o nosso presidente diz assim, não, nunca antes na história desse país. Mentira. A história é feita do passado, do presente, projetando para o futuro. E nós devemos o que temos àqueles que nos antecederam. E eu não vou dizer que os que amanhã vão ter o que tem hoje, que deve só vir. É uma somatória. Então, a contribuição dos pioneiros, a contribuição daqueles que constroem hoje, a contribuição daqueles que vão construir amanhã, é uma somatória de forças. Eu espero que os senhores gostem do livro, não vou mais falar sobre ele. E aqui, ao lado dele, eu lanço outro livro, que é uma antologia. É uma antologia que envolve frases, aforismos, máximas, pensamentos famosos, eu digo. Porque eu sempre tive por hábito, desde o meu tempo de estudante universitário, anotar todo o pensamento que me impressionava. Eu acho que isso é um procedimento que todo mundo faz. Está lendo no jornal. É um pensamento, mas isso é verdade. Eu tomo nota. Sabe quem disse, quem falou. E agora que aposentado, tenho tempo bastante, eu vou organizando. Procurei organizar isso de uma forma metódica, por assunto. E isso resultou numa antologia. Frases famosas, pensamentos famosos, desde os
filósofos, estadistas, escritores, personalidades de grande valor na construção da civilização humana. Devo dizer que o livro só traz pensamento e frases retratando o lado positivo da vida, a ética, a moral, o que é certo, o que é errado. E não digo que são pensamentos para ler e anotar. Não, são pensamentos para ler, meditar, refletir, porque, como dizia aquele grande filósofo, a única coisa, por mais que eu leia, por mais que eu saiba, a única coisa que eu sei é que nada sei. Nós vamos passar a vida lendo, falando, aprendendo e sempre necessitando de aprender algo mais. Vamos morrer de velho, mas vamos morrer sempre aprendendo. E eu espero que este livro também seja útil para todos, para aqueles que pelo menos gostem desse tipo de literatura. Espero que o livro sobre a história de Pitanga vá agradar a todos os pitanguenses, porque é um livro de Pitanga, feito para Pitanga, e daí porque eu me dispus vir de Curitiba para fazer o lançamento aqui em Pitanga. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Dr. Jollin. Nós, da família UCP, agradecemos imensamente a sua escolha para o lançamento desses livros tão importantes. Um que relata a história de momentos vividos em Pitanga e o outro, antologia. Ressaltamos a todos que, após o término do evento, o Dr. Jollin estará recepcionando e autografando os livros de sua autoria na sala número 15. E a renda dos livros será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE do município de Pitanga.